O vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho então sobre o Nostalgia, da Nana Liz. E gente, eu não sei nem que adjetivo usar para esse livro. Eu só sei que eu gostei muito da leitura dele. Tá aí mais um livro surpreendente que eu recebi para leitura e divulgação aqui para vocês. E assim, eu simplesmente não conseguia largar esse livro, gente. E eu vou mostrar para vocês a diagramação dele. Ó, é um livro bem recheado mesmo. Ele tem cerca de 450 páginas. Mas pelo menos para mim a leitura desse livro fluiu muito, porque eu fiquei simplesmente presa nessa história. Eu realmente queria saber o que é. Bom, enfim, vamos lá. Vamos à história do livro. O livro começa com essa garotinha pegando um trem e descendo numa cidadezinha X sem saber por que exatamente. Ela não tem memória, ela não sabe o nome dela. Ela chega nessa cidade praiana, a gente sabe que tem uma praia ali perto, e ela sai andando por essa cidade até que ela encontra uma casa teoricamente abandonada. Os móveis estão todos cobertos, aquela coisa toda. Ela entra nessa casa, não tem ninguém lá, e ela vai ficando nessa casa. Então é tudo muito estranho. Uma coisa interessante também é que a gente vai acompanhar um fluxo de consciência dessa menina e a gente vai perceber desde o início que ela é muito madura. E quando ela chega a essa casa, ela se olha no espelho, ela percebe que ela é muito pequena. Então a primeira coisa que passou pela minha cabeça conforme eu fui lendo as primeiras páginas é: caramba, essa personagem voltou pro passado dela. Mas não. E assim, ao longo da leitura, você vai criar várias teorias na sua cabeça para explicar o que está acontecendo com esses personagens. Então tá, a personagem principal é essa menina, então, que não tem simplesmente memória nenhuma. Ela não sabe quem são os pais, ela não reconhece ninguém da família, ela não conhece ninguém daquela cidade, mas aquela casa a recebe. O que eu quero dizer com isso? Esse livro vai se passar num futuro meio que distópico, alguma coisa assim, e as casas se abrem para pessoas que foram cadastradas. Ou seja, aparentemente aquela garota realmente mora naquela casa. Ela vai encontrar roupas do tamanho dela, ela vai encontrar alimento naquela casa e ela vai ficando por ali, até que ela conhece o vizinho da casa da frente, que é o Franklin. E dele a gente já vai ter assim muito background, a gente vai conhecer a família. Ele é filho de um pai militar, que é meio que o dono ou o diretor, sei lá, de uma escola militar também, super rigorosa também, e o Franklin frequenta essa escola. Ele passa a observar essa menina do outro lado da rua e ele meio que vê nela uma válvula de escape. Então ele começa a tentar fazer amizade de um jeito muito torto com essa menina. A gente não sabe exatamente a idade dela, mas a idade dela deve ser ali entre os 11 e os 12 anos, e esse menino já tem de 14 para 15. Então ele é um pouco mais velho, porém a menina é tão madura quanto ele, ou até um pouco mais. E os diálogos que a gente vai acompanhar entre esses dois personagens são diálogos assim super maduros mesmo, e cheio de nuances e cheio de detalhes nas entrelinhas. Eles não parecem dois adolescentes, ou no caso dela, uma pré-adolescente conversando. Em alguns momentos desses diálogos eu cheguei a pensar em personagens do Dawson's Creek, vocês lembram dessa série? E eu cheguei a anotar também algumas outras coisas que esse livro aqui me lembrou, como por exemplo, aquele conto do Gabriel Garcia Marques chamado Olhos de Cão Azul. Nesse conto a gente vai ter esse casal que se encontra em ambientes oníricos mesmo, né? Eles só se encontram em sonhos. E o relacionamento entre esses dois é uma coisa assim que traz um certo peso, é um conto que te incomoda. Em alguns momentos desse livro eu me lembrei um pouco desse conto. Me lembrei também do Agente da Estação, que é um filme sensacional com o anão de Guerra dos Tronos. É um drama em que a gente vai acompanhar a história de três pessoas que se encontram também por motivos X, se tornam amigas e vão apoiar um ao outro. Então me lembrou também alguns momentos desse filme. E em alguns momentos eu me lembrei também do relacionamento entre a Lyra e aquele menino da Faca Sutil, que eu simplesmente esqueci o nome. Aí, tá vendo? Tá na hora de ler os His Dark Materials de novo. Então tá, tudo isso de referência na minha cabeça pra tentar entender essa história, pra tentar entender o que está acontecendo com esses dois personagens, o que aconteceu com essa menina. E eu simplesmente adorei essa primeira metade do livro, né, que é esse momento em que esses dois personagens estão se conhecendo. Da metade pro final, a gente vai ter o que a gente pode chamar de fuga desses dois personagens. Acontece um problema X na vida deles e eles vão tentar escapar daquela situação. Eles vão encontrar aqui um pessoal de circo num dado momento da história.
E essa parte do livro foi pra mim a parte mais problemática. Eu simplesmente não me apeguei a nenhum daqueles personagens do circo, não achei interessante essa parte da história. Mas daí pra frente, lembra que eu falei que o guri estuda numa escola militar, que o pai é o diretor, aquela coisa toda? Então, ela vai se matricular nessa escola também, o que é muito estranho, porque ela não tem documento nenhum. Ela não sabe nem o nome dela mesma. Mas ela consegue se matricular nessa escola. E aí a gente vai entrar na reta final do livro, que vai nos levar então à solução desse problema. Afinal, o que diabos está acontecendo na vida dessa menina? E foi simplesmente um final surpreendente. Eu quero muito, vocês não estão entendendo, contar pra vocês o final dessa história, mas não posso porque vai ser um senhor spoiler. Mas sabe quando você chega ali naquele momento em que você está descobrindo uma coisa que você passou 400 páginas se perguntando o que raio está acontecendo, e aí você tem a solução do problema e você fala, uou! A Nana me contou por e-mail que esse livro vai ter continuação e eu tô simplesmente muito ansiosa pra saber a continuação dessa história. Eu simplesmente não saberia classificar esse livro. Então, por serem protagonistas adolescentes, talvez a gente possa encaixá-lo numa categoria YA, mas tem uma certa profundidade que pode ser que agrade a adultos, como foi o meu caso. Não é bem uma distopia, não é bem um drama, é mais um livro assim de reconhecimento mesmo. Não dá nem pra dizer que é um romance. Talvez seja tudo isso junto, misturado, e virou esse livro que eu recomendo com força. Então é isso, minha gente. Eu vou deixar os links lá embaixo de onde você pode encontrar o livro e também a autora nas redes sociais. E caso você já tenha lido esse livro, cuidado com os spoilers nos comentários, tá, gente? Realmente, vamos deixar o pessoal ter a surpresa que nós tivemos também durante a leitura do livro, tá? Então é isso, Nana, você tá de parabéns. Que livro, que livro! E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele joinha e ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais!